Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês deixaram aqui nos comentários, para eu fazer um vídeo falando sobre os milagres de Jesus, só que em um dos meus primeiros vídeos no canal eu já fiz, se eu não me engano, foi o primeiro. Então eu decidi algo que não pode tanto do assunto, que é coisas que ele falou pra gente de forma clara enquanto estava aqui na Terra. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Vamos lá. O primeiro que eu separei é como ele ministrava. Então, inúmeras vezes mostrava formas que Jesus usava para ministrar, que na maioria delas era por parábolas. Porque como Jesus ele foi andando pela terra, normalmente pelos lugares mais pobres de cada lugar, ele tinha que encontrar uma forma de fazer com que aquelas pessoas ali entendessem como ele estava falando, qual era a mensagem que ele queria passar. Se ele saísse falando com palavras difíceis, jeitos estranhos, as pessoas das cidades mais pobres, que era por si só a sua maioria, não iriam conseguir entender o que ele queria dizer com aquilo. Então, ele separou uma forma diferente de falar, que seria por parábolas, que a gente conhece hoje em dia como histórias inventadas, sabe? Coisas que a gente fala, histórias simples que não são verdadeiras, que a gente mesmo inventa. E nessa longa caminhada dele aí de muitos anos, ele impactou muitas pessoas e até hoje. Só que hoje em dia a gente não consegue saber tanto quais foram totalmente as suas parábolas, porque não tem tantas na Bíblia. Mas se você procurar, ainda tem algumas lá. E o próximo tema que eu separei é que Jesus é filho de Deus. Todos nós sabemos isso. Só que as pessoas de antigamente, assim que ele veio ao mundo, ninguém sabia que ele era filho de Deus. Ele veio como uma pessoa comum. Mas em várias passagens ele fala que ele e Deus são um só, que ele é filho de Deus, que ele ama o Pai, sabe? Coisas que remetem a isso. Então, ao longo dos anos, as pessoas de antigamente, que ainda não estavam muito constantes na história mesmo de Jesus como estamos hoje, assim que elas foram descobrindo que Jesus era filho de Deus. Né? Porque, imagina, chega uma pessoa que de repente fala que é filho de Deus, você vai acreditar? Você não vai. Mas como ele ficou aqui na Terra por muitos anos, em todos esses anos, as pessoas começaram a ver que ele fazia milagre, então começaram a acreditar no que ele falava. Então, em vários livros diferentes, vários capítulos diferentes, vem falando jeitos diferentes que ele mostrava para as pessoas que ele era filho de Deus. Né? Que às vezes você vê na Bíblia que fala, meu pai, não sei o quê, só que ele nunca se remetia a pai José. Quando ele falava de pai na Bíblia, sempre era o pai celestial dele. Então, assim as pessoas foram descobrindo que ele era filho de Deus. Ele e Deus são pai e filho, mas eles também são um só. Né? Ele foi enviado aqui para a Terra pelo pai dele, coisa que também ele deixou muito claro ao longo dos tempos. E o próximo é amar os inimigos. Então, não é você amar seus inimigos de aceitar ele com carinho, você sabe essas coisas, não. É você aceitar que essa pessoa fez aquela coisa ali que você não gostou, mas que você tem que perdoar. É aceitar aquela pessoa. Não é aceitar essa pessoa para ficar junto com você ao seu redor, não. É só para você entregar o perdão para ela, entendeu? Você falar para aquela pessoa que você perdoa ela e também falar para Deus isso. Então Jesus, ele em uma das muitas parábolas dele, ele vem falando que nós devemos sempre perdoar nossos inimigos, porque do mesmo jeito que Deus perdoa os nossos erros, nós também devemos perdoar os erros dos nossos inimigos. Ele fala isso várias vezes, em vários livros diferentes que ele participa. E na maioria das vezes ele também falava isso por parábolas, que ele ministrava. Por quê? Porque as pessoas conseguiam entender melhor. Não é só você chegar na pessoa, perdoe seus inimigos, e é isso. Não, você tem que explicar um pouco melhor. Então a forma mais fácil era por parábolas. Entendeu? Então, em muitas páginas da Bíblia, de muitas formas diferentes, ele falava assim para as pessoas que nós devemos perdoar, aceitar, dizer para Deus que nós perdoamos. Porque não adianta a gente falar para a pessoa que a gente perdoa ela de uma forma falsa, de uma forma mentirosa, que você vira as costas e sai falando mal daquela pessoa. Não, você deve realmente aceitar aquela pessoa,
sabe? Simplesmente assim, tá, fez aquilo dali, mas eu perdoo, acabou. E orar, pedindo a Deus para que te ajude a perdoar e também aceitar isso para si mesmo de perdoar, né? E o próximo é perfeição da lei de Deus. Então, Jesus, tudo o que ele falava, desde que seja para ensinar e ou para se defender, era através da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus ele veio para a Terra com um propósito, que era pregar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Ele não aceitou isso só para pregar para as pessoas, ele fez isso para si também. Ele adotou isso como um estilo de vida. Então, tudo o que ele fazia era a base da lei de Deus, que são, no caso, seus mandamentos. E também todas as outras histórias que temos na escritura da Bíblia. Então, qualquer coisa que acontecia com ele, ele se baseava na palavra, que é o que nós também devemos fazer. Quando Jesus foi atentado pelo diabo, se defendeu pela palavra. E quando ele foi ensinar as pessoas, foi pela palavra. Quando ele foi fazer milagres, era baseado na lei de Deus. Então, ele, ao longo do tempo que ele ficou aqui na Terra, ele também passou para nós qual era a perfeição da lei de Deus. Ele veio aqui e nos mostrou que se a gente se basear na palavra, se a gente realmente conhecer a palavra, a gente consegue fazer muitas coisas que a gente nem imagina. Então, todas as coisas que ele fez aqui na Terra eram sempre de acordo com a lei de Deus. Ah, eu vou fazer algum milagre. Ele sempre se baseava na palavra. Ele orava, pedia a Deus para que aquilo daí se realizasse. Ah, quando ele ia ser tentado por alguma coisa, queria tirar ele do caminho. Ele falava com o Pai, ele orava todos os dias. Então, um dos ensinamentos bem fortes que ele passava pra gente era esse, de que a perfeição da palavra é algo que a gente nem pode imaginar, de tão maravilhosa que ela é. E ele também mostrava para nós que ele respeitava muito aquela palavra. E o próximo é: o único caminho é o Pai. Então, o único caminho para o Pai é Jesus. Ele veio aqui na Terra todos os momentos também, em vários capítulos da Bíblia, ele vem falando também que o único caminho para chegar ao céu é através dele. Vamos supor que tem aqui você, aí aqui tem um abismo e aqui tem Deus. Para você chegar até o Pai, você tem que construir uma ponte. E essa nossa ponte deve ser Jesus. Ele é a nossa passagem para chegar até Deus. Por isso que nós devemos aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Porque ele veio aqui na Terra por nós, ele se sacrificou por nós. Então, Jesus deixou bem claro antes de morrer que o único caminho para chegar até o Pai aqui na Terra era através de Jesus. Porque Deus ele entregou o seu Filho para nos livrar do que a gente tinha cometido, dos nossos pecados. Então, para a gente chegar até ele, tem que ser livrar dos nossos pecados. E para isso, temos que aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Porque ele limpa os nossos pecados. Mas para isso, a gente tem que se arrepender e pedir perdão a Deus e aceitar Jesus. Então, enquanto ele estava aqui na Terra, ele também sempre deixou isso muito claro. Que além da palavra ser perfeita, tem também que seguir a ele, não só a palavra. Porque Jesus esteve aqui na Terra e fez muito esforço. Ele dedicou a sua vida para nos ensinar e para nos salvar. Então, para chegar até Deus, temos que aceitar isso. Porque desde o momento que ele nasceu até o momento que ele morreu, foi por nós. Por quê? Se não fosse Jesus, aquele povo daquela época dele, desses 33 anos que ele estava aqui na Terra, não estaria nem conhecendo direito a palavra. Porque em muitos lugares que ele passava, as pessoas nem conheciam, não aceitavam Deus, sabe? Eram pessoas que não conheciam da palavra, não sabiam qual era a realidade de Deus aqui na Terra para nós. Então, Jesus veio como para nos mostrar um caminho diferente para viver, um caminho que a gente devesse seguir. Por quê? Porque se não fosse por Jesus, uma época seria perdida, né? Uma grande quantidade de pessoas não teria aceitado Jesus como seu único Salvador. Então, e o próximo tópico é a realidade do inferno. Jesus, enquanto ele ministrava para as pessoas, ele recebia as perguntas, tipo assim, o céu existe, o inferno também existe? E ele deixou muito claro em 3 passagens que o inferno existe,
que é um lugar de trevas e de vermes que não morrem. Ele deixou isso claro em 3 passagens. Por quê? Porque as pessoas, elas queriam acreditar no que Jesus falava. Só que, imagina para o pessoal daquela época com a mente bem mais fechada que a nossa de hoje em dia, acreditar que existe um lugar que é cheio de fogo, com vermes, um lugar de trevas e um lugar maravilhoso no céu. Então, ele teve que explicar isso não só para uma, para 2 pessoas, para uma, para 2 multidões, não. Foi para todos os lugares que ele passava, ele tinha que falar sobre aquilo dali. Porque para aquelas pessoas daquela época era visto como algo impossível, algo inacreditável, que não tinha como existir. Então, uma das coisas que ele deixou para nós foi a realidade do inferno. Ele conseguiu colocar na cabeça de inúmeras pessoas que o inferno realmente existe. Porque aquelas pessoas, além de não crer em Deus, antes dele começar a mestrar, elas também não sabiam da realidade de céu, inferno, bem e mal. Eles sabiam sim o que era bem e mal, mas não ligavam, não cumpriam. Por quê? Porque eles achavam que ali não era lugar nenhum. Porque se eles não estavam em inferno nem céu, eles achavam que não teria consequência cometer o bem ou cometer o mal. Ainda mais porque naquela época, reis, faraós, rainhas, essas pessoas assim, comandavam aqueles lugares que as outras pessoas não podiam nem falar direito. Então, para eles existia só um Deus, que era o faraó no Egito, que era o rei nos outros lugares. Por quê? Porque eles sabem que aquela ali já é a autoridade maior. Então, para eles, respeitar aquilo dali já está fazendo bem e pronto. Até que Jesus veio e ensinou que tem mais, além só daquelas pessoas ali. Porque elas, às vezes, essas pessoas de alto patente, às vezes até aceitavam que Deus era um ser divino. Mas eles também se colocavam como se igualando a Deus. Colocavam como se eles também fossem Deus, sabe? Colocavam se eles fossem o Deus na Terra. Porque naquela época, antes de Jesus vir, não tinha quem desmentisse aquilo dali, sabe? Então eles falavam e pronto. Quem é que vai chegar lá e vai falar que é mentira? Não ia ter alguém. Então Jesus veio para mostrar a realidade de muitas coisas. O inferno é uma delas. Bom, agora eu separei alguns dos milagres que Jesus fez aqui na Terra, que foram muitos. Ele fez desde coisas simples até coisas que parece ser impossível. Então, alguns foram: ele transformou água em vinho, ele transformou pães, ele multiplicou pães e peixes 2 vezes, ele curou cegos e mudos, ele ressuscitou Lázaro, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele fez milagres comuns de como a pessoa que não podia andar, ele já conseguia andar. Tem até aquela história daquela pessoa que vivia assim, que ela meio que morava já em um lugar que tinha uma água que poderia curar, só que todas as vezes que a água agitava, não dava tempo daquele paralítico entrar na água, então Jesus foi lá, tocou nele e ele se curou. Também tem a história de que uma pessoa que já era cego de nascença, ele fez uma lama lá e colocou na vista dele, depois quando ele limpou ele voltou a enxergar. Que foi até aí que as pessoas as pessoas de autoridade começaram a pensar, nossa, quem é essa pessoa que está curando? Como assim? Essa pessoa que não era cego? Por quê? Por quê? Porque naquela época ali não tinha televisão, essas coisas para mostrar a pessoa o que estava acontecendo. Não, é tudo de boca. Então, por esses milagres que ele ia fazer no lugar que ele passava, que ele foi começando a ganhar, vamos dizer, fama. Ele também curou endemoniados, vários. Ele curou um endemoniado surdo e mudo. Ele curou a filha única de um homem. E tem aqueles milagres também que todo mundo conhece, que foi desde a sua nascença, que é o quê? Que a mãe dele não era para ter tido filho, mas ainda assim teve, então só isso aí. Então, alguns deles foram desde o seu nascimento, que era quando ele foi nascer, né? Logo assim que ele nasceu. Por quê? A mãe dele não era para ter engravidado, mas ainda assim engravidou de Jesus. E também logo depois, quando ele foi morto e ressuscitou, e depois disso também, que ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Então esses 3 milagres também são milagres que ele fez, só que ele não para as outras pessoas, como é a maioria que eu já falei, mas sim para ele mesmo. Então foi isso. Agora, antes de encerrar ainda,
vamos para aquela parte para que a gente abre e lê alguma coisa da Bíblia que tem a ver sobre o que a gente falou. Então roda a vinheta. Já estou aqui com a Bíblia, então vamos começar. Hoje, o pedacinho que eu separei para a gente ler é lá em João. João 3. Porque Deus amou o mundo de tanto, mas tanto, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas sim amado. João 3, 16 até o 18. Então, aqui é uma pessoa falando para nós que Deus nos ama tanto, 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 que Ele deu o seu Filho, Jesus, para que nós fôssemos salvos. Então, logo após isso, Ele veio para a Terra e continuou o seu propósito, que Ele poderia ter desistido, mas Ele não desistiu, Ele assim cumpriu Ele até os seus últimos dias, que Ele não morreu, e sim subiu aos céus. Agora vamos para a oração. Pai, estamos aqui juntos hoje, meu Pai, para louvar a Ti, meu Pai, para agradecer ao Senhor por estar aqui presente entre nós, nos amando, nos fortalecendo cada dia. Obrigada por ter entregado o Seu Filho, o Seu único Filho, para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados, dos nossos erros. E também obrigada por Ele não ter desistido a momento algum. Ele poderia sim ter ido por outros caminhos, mas não, Ele continuou firme com o seu propósito e nos salvou. Derramou sangue por nós, então nós, meu Pai, te agradecemos. E tudo que nós fizemos nunca chegará aos pés disso, mas nós devemos tentar e se esforçar para tentar louvar cada vez mais o seu nome, entregar a nossa vida em suas mãos, meu Pai, porque o Senhor sim é digno de todo louvor. Amém. Então foi isso, gente. Já se inscreva no canal, deixe seu like. Eu espero vocês sábado, semana que vem, para mais um vídeo. Beijos e tchau!